O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu santo, bom e divino Espírito esteja em cada coração. Amém? Amém. Amém. Honrado, glorificado, exaltado, engrandecido, amado e adorado seja nosso soberano Deus. Amém. Que nós estamos mais aqui todos unidos com um só propósito, de aprender mais do amor de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e fale aos nossos corações nessa linda tarde de sábado na presença do nosso soberano Deus. Amém. Amém. Vamos orar para ver sua santa palavra? Amém. Grandioso e eterno Deus, soberano Pai. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, que tem em cada um de nós, e ter permitido ter a tua santa palavra em nossas mãos. Que teu santo, bom e divino Espírito nos conduza a ter conhecimento celestial do teu poder e da tua santa palavra. Amém. Nos abençoa, nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Romanos. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 8. Capítulo 8, verso 27. O livro de Romanos fica depois lá de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Amém. E a santa palavra nosso Deus nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos. Amém? Amém. Vamos dar para aqui, depois damos continuidade aqui ao capítulo 8. Mas quando nós vemos aqui no verso 27, aquele que sonda os corações. O nosso Deus, querida amada igreja, ele conhece o seu coração e o meu. Amém? Amém. É o único. Só ele tem o poder de saber o que se passa no seu coração e no meu. A gente pode guardar coisa de qualquer ser humano aqui nessa terra. Mas o que se passa aqui e aqui, o nosso Deus, ele sabe. Sou Deus conhece. Ele é o único ser no universo que ele conhece o seu coração e o meu. É por isso que ele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Nós não sabemos, querida irmã da igreja, porque muitas vezes as coisas acontecem e a gente fica perguntando por quê. Mas muitas vezes a gente não para, como fala o nosso nobre irmão, por que, Senhor? Então, para que o Senhor permitiu que acontecesse? Existe algo que nas nossas vidas, que nosso Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, por toda a eternidade ele já sabe. Amém. E nós, como seres humanos, a gente só consegue ver aquilo que os nossos olhos alcançam. E tem coisas que a gente olha assim e diz, Senhor, isso aqui não coopera para o meu bem, não. E diz a Deus que, como eu dissesse assim, não, Senhor, o Senhor, aqui na palavra, o Senhor fala que coopera, mas não está do meu agrado. Mas será que a vontade humana é a melhor ou é melhor a vontade do nosso Deus? A vontade do nosso Deus. Deus sempre, querida amada igreja, vai querer o que é melhor para você e para mim. Mesmo em momentos que a gente acha que não é. Creia e agradeça. Porque tem algo que no futuro próximo ele vai mostrar a você o porquê ele não permitiu. Amém. É por isso que muita gente ora e Deus não ouve. Porque tem muitas vezes que quando você ora, tem algo que Deus assim evita, sabe que não é bom para você. Vai chegar um momento que ele pode dizer assim, você quer? Ele permite. Mas infelizmente,
as consequências são muito drásticas para a vida do ser humano. Deuteronômio 8,12, ele diz que eu te coloquei no deserto para saber o que passava no seu coração. E como nós sabemos que ele permite que a gente passe pelo deserto, mas ele passa para que a gente viva eternamente com ele. Amém? Amém. Ninguém. Deserto é lugar bom? Não. O povo de Deus passou quantos anos? 40 anos. Mas passaram pelo deserto. E só passaram 40 anos por culpa de quem? Deus. Deles mesmos. E nós mesmos, às vezes, também passamos por deserto E a para gente, que creiamos que Deus é Deus. ele permite que as coisas aconteçam conosco, para a gente se voltar para ele e buscar o Espírito em verdade, porque sabe que ele é Deus. Mas toda a questão do ser humano é a desobediência ao nosso Deus. Se todos nós que estamos aqui nessa tarde passarmos a partir de hoje, examinar as Escrituras, como está escrito lá em João 5,39, nosso Deus me diz, examinar as Escrituras, porque julgai nela tem a vida eterna, e ela mesma testifica de mim, como leu nosso nobre irmão. A gente deve examinar as Escrituras. Muitas vezes a pessoa só faz ler feito ler um livro. Nós devemos refletir na palavra do nosso Deus, lendo e nos perguntando ao mesmo instante, por que Deus colocou isso aqui? Tudo que tem na palavra do nosso Deus serve para a nossa salvação, amém? Amém. Tudo que está na Bíblia, ela serve para a nossa salvação. Em tudo o nosso Deus, ele deixou o exemplo, querida Maria. Em tudo. Então nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Porque nós somos induzidos a fazer a nossa vontade. Mas nós devemos parar e pensar que nós devemos fazer a vontade do nosso Deus. Hoje mesmo à tarde vocês pararam para fazer a vontade do nosso Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Amém. Que todos que estão aqui nessa tarde poderiam estar em outro lugar. O irmão se deu por vir aqui, até aqui, Deus nos conduziu até aqui, Deus conduziu vocês até aqui, porque nos últimos dias, querida amada igreja, nós devemos estar firmes na palavra do nosso Deus, Amém. para nós não sermos abalados e não sermos destruídos, porque quando Jesus voltar, Ele quer que todos que estão aqui essa tarde estejam com Ele também. Glória a Deus. Agora a decisão é de cada um de nós. O nosso Deus, Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele deixou o livre-arbítrio da gente escolher se quer seguir a Ele ou não, se quer amar Ele ou não, se quer ir para o céu ou não. Porque ninguém vai para o céu forçado. Ninguém. É por isso que tem muito fermento, esse não é porque as pessoas que bebem, que fazem. Você vai me dizer que lá no céu tem bar? Não, Não tem. Aí uma pessoa que bebe vai gostar de estar no céu? não, de jeito Não nenhum. vai. É por isso que Deus deixou de aí, só vai para o céu quem quer. E louvado seja Deus que quem está aqui hoje está buscando o céu. Amém. Amém. Porque nós devemos estar aqui na terra com os olhos no céu. Jesus disse que a nossa pátria ela não é daqui. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém? Amém. Nós vivemos aqui, que nosso Deus permitiu, tá aqui nesse mundo de pecado, mas um dia Ele vai voltar e vai restaurar tudo que Ele fez. E até lá nós devemos aguardar a vida do nosso Senhor e Salvador como fosse hoje, Como se fosse agora, né, irmão? nesse instante, irmão. Em Hebreus 4 diz, se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. As pessoas deixam para seguir a Cristo, muita gente está pensando que ele vai passar mais de 1000 anos para votar, ou que ele não vai votar. Tem gente que diz que ele não vai votar. Ele vai pisar aqui mais não, ele não vem para aqui. E realmente ele não vai pisar mais nesse mundo. Quando ele vier, ele vai ficar nas nuvens. Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, todo ser humano contemplará. Agora, todos o verão, mas nem todos subirão. Muitos se lamentarão. Lembra do dilúvio? Está chovendo. Deus prometeu que não vai ter dilúvio. Mas o dia que a gente vai morrer, você sabe? Não. Por isso que a irmã disse que a gente tem que estar pronto hoje, querida amada igreja. Não espere para amanhã entregar sua vida para Jesus, porque muitas pessoas, infelizmente, ontem foi dormir. Eu uso um tempo desse, ele foi dormir ontem.
Tem pessoas que foram dormir ontem. E hoje acordou morto. E quando a pessoa morre, ou morre salva, ou morre perdida. Agora essa decisão se toma em vida. Depois que a pessoa morre, Tchau. Segue é assim juízo. aí. Segue-se o juízo. O livro da vida da pessoa encerrou. Para quando Jesus voltar e dizer assim, ah Senhor, mas eu não sabia. Eu ia deixar para ir no domingo, para entregar a vida ao Senhor, mas no sábado você me chamou. Aí, deu tempo não. A gente tem a vida todinha, querida amada igreja, para nos consagrarmos, estar na presença do nosso Deus. Agora uma coisa, ou a pessoa vive para Deus, ou vive para o mundo. Não tem como a gente viver dos dois lados do muro. Ou você escolhe viver ao lado de Cristo, ou você escolhe o mundo. Quem escolher com Cristo vai ter a eternidade para viver feliz eternamente com Ele. Quem escolher o mundo vai ter os míseros anos aqui, de dor e sofrimento, e de querer preencher um vazio no coração que jamais vai conseguir preencher. Porque esse vazio que o ser humano ele tem no coração, que ele não consegue preencher, só Cristo é que preenche. Somente Ele. As pessoas que vivem iludidas com as coisas aqui desse mundo são tudo prazeres momentâneos que passam alguns minutos e depois vem o arrependimento e porque fez e volta o vazio que se era do tamanho, volta o dobro maior ainda. Mas por quê? Então indo buscar fonte de água viva em cisternas rotas, em lugares que não tem a água da vida de Cristo que Ele tem para dar a cada um de nós. O senhor tocou num assunto que nada preenche o ser humano. Não. Você pode ver, irmão, que tem gente que ele consegue, vai conseguir nas coisas e vai trabalhar mais para conseguir mais. Ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele vai trabalhando, aqui nunca preenche ele. O senhor falou bem, para lembrar Eclesiastes 2, o homem mais sábio do mundo quem foi? Salomão. Ele pediu a Deus o quê? Para liderar o povo. Sabedoria. Deus deu o que a ele? Sabedoria. Deu sabedoria e riqueza. Deu dois. Tudo que ele quis no mundo, tudo que ele quis, que ele desejou, ele não poupou aos seus olhos. Da Eclesiastes, né? Tudo ele teve. Mas só chegou um tempo que desse vazio no coração dele, ele foi se dar ao vinho para ver se passava, não conseguiu. Depois foi comprar coisas, conquistar a terra. Depois que o irmão falou, conseguiu, chegou uma hora que ele disse, não sinto mais prazer em ter terra. Eu não sinto mais prazer Para ele, dessas dessa coisas. vaidade. E no final da história, que para cada um de nós, ele viu que tudo era vaidade. É a questão do ter. E hoje o ser humano esquece de ser nova criatura em Cristo Jesus. E de amar também. De amar as pessoas, também. porque tudo que o ser humano ele tem emprestado aqui, que Deus permite ter, um dia se acaba. Com certeza. O homem mais rico do mundo, quando ele fechar os olhos, toda a riqueza que ele tem vai ficar para os outros. Não vale de nada. Você já viu dizer que no caixão tem gaveta? Não. Que o homem mais rico do mundo morreu, levou sua riqueza toda dentro do caixão? Ainda bem com o cemitério. Vem lá no cemitério para Porque não botar lá guardar. e pronto. É porque Deus diz, onde está o seu tesouro, está o seu. Coração. Nós devemos ter o nosso coração, querida amada igreja, voltado para Cristo, enquanto há tempo. Porque o nosso tempo aqui, realmente, ele é limitado. A gente vai viver aqui até quanto Cristo permitir. Você quer viver eternamente? Viva com Cristo. Porque no dia que ele voltar, você vai contemplar ele na glória do céu, que ele é fiel, ele não mente, ele não é homem para que imita, nem filho de homem para que se arrependa. Toda promessa que o nosso Senhor e Salvador fez, na sua santa palavra, ela é cumprida, amado Deus. Amém. Aquele que fez já se cumpriu. E as que não foram cumpridas ainda vai se cumprir. Amém. Só não acredito quem não quiser. Porque a gente mesmo, como seres humanos, no método historicista, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estuda a palavra do nosso Deus. Viu agora quando o nosso nobre irmão passou a lição da estátua? Teve o reino da Babilônia, teve o reino da Grécia, dos Medo-Persas, teve o da Grécia, teve o de Roma,
E agora, Deus disse que não ia ter mais outro rei. Porque os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, ela não domina o mundo todo. Porque Deus disse que não. Eles podiam dominar, ele tem base em vários países do mundo. Ele podia, ele mesmo, pegar e dominar o mundo Eles todo. têm vontade, né, irmão? Vontade tem. Ah, vontade é. Ah, Tem demais. querer não é poder. É. Neto Bíblia em tudo, em todas as nações. É, querer não é poder. Eles querem, mas Deus diz na sua santa palavra que não vai se unir, porque o barro do ferro, ele não se une. Por mais que eles queiram se unir à Europa, eles não vão conseguir para fazer um reino só para dominar o mundo como era antes. Porque a palavra de Deus mostra que não é. A ambição que o mundo tem de fazer guerra, não que vai se acabar com a bomba, o mundo vai se acabar, o que vai acabar é a maldade do mundo. Nosso Deus, ele vai fazer novos céus e nova terra. Porque quando Deus vier, o lago de fogo e enxofre foi feito para quem? Para guiar os seus anjos. Para seus anjos. Satanás e seus anjos e falsos profetas. Não foi feito para você e para mim, não. Não. Não foi feito para a humanidade. O nosso Deus não fez para os filhos, as filhas dele, não. Agora, sabe para quem foi feito? Para aquele que tiver agarrado com o pecado. Aquele que trocou Jesus pelo mundo. Então, quando ele vier, que ele botar fogo, quem tiver agarrado com o pecado, vai junto. É um ato estranho do nosso Deus, mas ele tem que purificar o mundo com fogo e enxofre para acabar de vez, para sempre, com o pecado. E o universo todo vai contemplar aquilo, tudo que Deus fez. Até o inimigo de nossas almas, ele vai saber e dizer que Deus é amor. Amém. Amém. No grande conflito, a última palavra, a frase que diz. No grande conflito terminar, todo ser que vive vai dizer que Deus é amor. Os anjos do céu, os planetas que Deus criou, que não caíram em pecado, eles vão saber que a atitude do nosso Deus foi única e exclusivamente por amor. É por isso que ele disse, porque Jesus não voltou já. Deus era onisciente, ele sabe quem vai estar salvo, ele sabe quem vai estar perdido. Mas os mundos não caídos, os anjos, ele não sabe. E quando aquele que não for para o céu, eles vão saber que aquela pessoa não foi porque ela não quis. Porque Deus mandou milhares de vezes pessoas levar a mensagem de salvação. E muitos, infelizmente, rejeitaram. Não deram ouvido. E eles vão saber, dizer, não, Deus é justo. Deus, ele é amor, mas é justiça. Então, com a sua justiça, ele vai agir. E só vai ficar queimado no lago de fogo e enxofre aqueles que realmente não quiseram estar no céu com Deus. Rejeitaram a graça de Cristo. Não sente o prazer e a alegria, né, irmão, de receber a graça. Não foi citado aqui em Efésios 2:8-9. A graça no Senhor Jesus Cristo. Que a palavra graça, sabe o significado da palavra graça? Favor imerecido. Favor e merecido. Nós não merecíamos, irmão. Porque fomos nós, seres humanos, nossos antepassados, nossos pais que pecaram. E nenhum de nós merecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi que ele fez para passar o que ele passou? O nosso Deus, ele não deve nada à humanidade. Deus não deve favor à humanidade, não. Nós é que devemos a ele. E pela graça dele nós somos salvos. Uma dívida impagável, né? Impagável. É por isso que quando ele diz lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, porque era o único meio de salvar a humanidade. Que o plano da salvação foi feito desde a fundação do mundo. Porque nosso Deus ainda, você vê que quando Lúcifer pecou lá no céu, Deus estendeu a mão para ele e disse, olha, se arrependa, volte tudo atrás daquilo que você fez, para a paz e a harmonia no céu voltar ao normal. Ele não quis porque já tinha ido longe demais. Mas porque nosso Deus já sabia o quanto sofrimento ia trazer para o povo dele. Mas mesmo assim,
ele já tinha o plano da salvação feito para salvar você e a mim. O plano da salvação, querida amada igreja, já foi feito desde a fundação do mundo. Porque nada nesse universo pega Deus de surpresa, não. Nada. Tudo que vai acontecer ele já sabe. Quando ele criou Lúcifer, ele já sabia o que ele ia fazer. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas mesmo assim ele fez. Porque se ele não tem feito, ele não seria Deus. Porque ele sabia no coração dele, né, nele, em Deus, que ele estaria negando de fazer um ser que ia dar dor de cabeça para ele. Ia dar muito problema como Deus. Mas eu pergunto a você, nós que somos pobres, miseráveis, pecadores, para ter um filho, saber que ele vai dar dor de cabeça e problema, você deixa de ter, manda matá-lo? Não, de jeito nenhum. Porque do mesmo jeito que Satanás acusou a Deus de seguir a ele, só porque se não seguia ele mandava matar, ele mostrou que mesmo ele errando, Deus não mandou matar ele. Porque lá no Samento Deus podia ter resolvido logo. Quando ele começasse a crescer, no primeiro pensamento dele, que infelizmente veio, Deus podia exterminar ele na hora. Eu vou dar logo fim a tu para tu não criar problema. Mas aí os outros anjos disseram lá, não, Lúcifer tem a razão. Né? E ele só cria quem é bonzinho. Ó. Se criar alguém que não faz vontade dele, olha o que ele manda fazer. Então, Lúcifer estava... A gente agora fica na dúvida se quem é que está falando a verdade, quem está certo e quem não está. Aí Deus deixa todo o transcorrer da história humana, para que todos nós, querida amada igreja, saibamos que Deus ele é amor. Amém. Amém. Ele nos ama. Amém. João 3,16. É bem conhecido esse versículo. É o versículo que resume toda a Bíblia. Eu sei que tem alguns aqui que sabem de cor. Mas aqueles que ainda não decoraram, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. O nosso Deus, querida amada igreja, ele veio morrer para salvar você e a mim. Ele quer que você e eu um dia estejamos lá no céu com ele. Ele veio salvar, morrer por todos que nele crê. Qual a sua atitude hoje? Qual a sua decisão hoje perante Cristo? Você vai sair daqui dando ouvido à voz de Deus e viver para Ele, e viver eternamente com Ele no céu? Ou infelizmente, se alguém não tomar a decisão de estar ao lado de Cristo, porque quem não toma a decisão de estar com Cristo está no mundo. E Deus, nosso Deus diz, você não pode servir a Deus e o mundo. Nós temos que ter uma decisão, querida amada igreja, em nossas vidas. A nossa vida, ela é feita de decisões. Se você quer definir a palavra para a vida, o nome desse significaria decisões. Porque ao você acordar, você toma a decisão de querer levantar ou não, você toma a decisão de comer ou não, você tem a decisão de trabalhar ou não. Você que decide. O que vai ter são as consequências. Você decide de examinar a palavra de Deus ou não. Você decide o que você quer da sua vida. Nosso Deus, ele diz lá em Deuteronômio 30:19, que ele propõe como testemunho, ele tem como testemunho os céus e a terra. Que ele propõe para você e a mim, entre a vida e a morte. Ele diz, porém, eu sugiro que você escolha a vida. Amém. Mas, quem escolhe o lado da morte também, ele não interfere. E nós só temos vida, querida amada igreja, em Cristo Jesus. Amém. Amém. E nós saímos daqui nessa tarde, final de lindo sábado de chuva, com o pensamento e a decisão do coração, de servir e seguir nosso Senhor e Salvador. Amém. Não se importa com o que as pessoas vão falarem, se você vai... Muitas pessoas, como o mundo diz, agora é crente, já não faz mais aquilo, não faz mais isso, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém. Eu mesmo, quando tornei, muita gente olhou para mim assim e disse, aquele, Coisinha boa, né? um dia tive a oportunidade, eu conto a vocês, Mesmo assim. eu dou meu testemunho de vida para quem muitos já conhecem.
Esse daí. Mas eu olhava assim, esse aí não, isso é fogo de palha, isso aí tá na igreja, mas para a glória do nosso Deus, Cristo transformou a minha vida como Ele pode transformar Amém. a sua. Glória a Deus. Ele pode transformar cada um de nós. Agora nós devemos primeiro tomar a decisão de seguir. Se a gente não tomar a decisão, Ele vai continuar batendo na porta do seu coração. Apocalipse 3:20, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se bate porque está do lado de fora. Se você abrir, eu entrarei com vocês, cearei com você e você comigo. O nosso Deus, querida amada igreja, todo dia Ele bate na porta do seu coração e do meu. Todos os dias. Ele nunca vai parar de bater. Porque Ele almeja que você abra. Para que Ele entre e faça morada no seu coração. Amém. É o meu apelo essa tarde, em nome de Jesus, que você abra a porta do seu coração para receber Jesus Cristo em sua vida. Porque Ele quer salvar você. Não somente você que está aqui nessa tarde, mas toda a sua família. Você já imaginou viver no céu com toda a sua família feliz eternamente? Pode ter a plena certeza, em nome de Jesus, que se você quiser, você vai conseguir para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um louvor? Vamos cantar. Vamos louvar um hino do Inário Adventista de número 336. O 36. Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob as asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu, da vida ao maior pecador que sou
soberano Deus. Vamos colocar em pé para orarmos ao nosso soberano Deus. Em 1 Coríntios 2,9, nosso Deus nos diz que está escrito que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Em Apocalipse 21,4 ele nos diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá nem pranto, nem choro, nem dor. Amém. Porque as primeiras coisas já passaram. Grande Deus e Pai, nós estamos aguardando breve a tua breve volta, Senhor. Amém, Senhor. Vem nos buscar para morarmos contigo eternamente no céu. Mas enquanto esse dia não chega, o qual o Senhor determinou, ajuda a tua igreja, teu povo está aqui neste mundo, para viver sempre ao teu lado, sendo fiéis e obedientes à tua santa palavra. Amém. Derrama o teu Espírito sobre cada um de nós aqui presentes, sobre cada família representada, para que façam resplandecer a luz de Jesus por onde quer que for, Senhor. Tem pessoas aqui que têm várias dificuldades na vida, mas nessa tarde, Senhor, escolheu estar ao teu lado para escutar a tua voz. Amém. Amém, Jesus. Abençoa cada era, Senhor, para que ela encontre a paz e a felicidade que tanto almeja aos pés de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nos batiza e nos purifica, Senhor, na tua santa presença. Nos leva em paz para nossos lares. Os que vão ficar aqui, Senhor, o teu santo, bom e divino Espírito nos conduza a ser iluminado pelo teu poder. Nos leva em paz aos nossos lares. Já está terminando o teu santo sábado. Mas nós sabemos que a nossa adoração não vai ficar só aqui no teu santo dia. Nós estaremos na tua santa presença sempre. Amém. Nos conduz nos nossos afazeres cada dia, nas nossas atividades. E na semana que vamos enfrentar, que é desconhecida para cada um de nós, mas o Senhor já sabe tudo que vai acontecer. Portanto, nos rogamos que tenhamos a tua unção, a tua direção, para tudo que vamos fazer, seja para honrar e glorificar teu santo e poderoso nome. Amém. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos. No santo nome poderoso e sagrado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.